Fala galera, beleza? Todos os canais relatam o fungo letal que já ceifou a vida de milhões de indivíduos. Apesar da humanidade ter direcionado todos os recursos disponíveis para combatê-lo, ainda não foi descoberta uma cura. Projeções iniciais alertaram que, antes que os cientistas desenvolvessem uma solução, 80% da população global poderia ser aniquilada. Em reação, uma mulher determinada reuniu os melhores cientistas do planeta, na esperança de salvar a humanidade dessa ameaça mortal. Algum tempo depois, em um abrigo isolado, uma adolescente desperta. Na parede de seu quarto, um cartaz aterrorizante mostra um crânio humano de onde surgem cogumelos. Enquanto isso, em uma fazenda deserta, dois cientistas descobrem um esqueleto humano ressecado com fungos crescendo do crânio. Com cautela, eles começam a coletar amostras do fungo para análise. De repente, um homem surge, exigindo que deixem os restos mortais em paz e saiam de sua propriedade. Os cientistas tentam argumentar, mas ele não cede. Sentindo a tensão aumentar, o guarda dispara contra o homem e rapidamente retira a equipe, convencido de que outros podem estar por perto. Ele era a única pessoa imune que conheciam. Em vez de matá-lo, deveriam tê-lo capturado para estudo. De volta ao abrigo, eles enviam um drone para mapear os arredores. Felizmente, os dados indicam que os níveis de esporos fúngicos no ar são mínimos. Assim que entram no bunker, os cientistas iniciam a análise das novas amostras, inclusive uma coletada do homem baleado. Para surpresa de todos, o sangue dele não apresenta esporos. Ele estava completamente limpo. Isso os intriga ainda mais, especialmente considerando que restos infectados foram encontrados no mesmo estábulo. Levanta-se a suspeita de que o ambiente pode ter influenciado, mas por enquanto tudo permanece um mistério. No cômodo ao lado, a garota chamada Lia aprende a operar o drone sob orientação de um homem. Ela enfrenta dificuldades inicialmente e acaba deixando o aparelho cair, mas na segunda tentativa consegue controlá-lo com sucesso por todo o abrigo. Enquanto isso, duas cientistas continuam suas pesquisas determinadas a compreender como aquele homem conseguiu evitar a infecção. O pai de Lia aparece e sugere que façam algum treinamento físico juntos. Em seguida, ele ensina como transformar objetos comuns em armas, usando uma faca e um esfregão, explicando que essa habilidade pode ser crucial em uma emergência. No laboratório, as cientistas estão profundamente envolvidas em discussão sobre seus estudos. Já se passou um ano inteiro e ainda não houve avanços relevantes. Uma delas insiste que precisam focar nos estágios iniciais da infecção ou continuarão apenas girando em círculos. Mais tarde, um homem verifica o sistema de filtragem do abrigo. Após trocar os filtros, percebe que isso não surte efeito. Há um vazamento em algum ponto, permitindo que o ar externo entre. Com essa informação, ele vai direto alertar os cientistas. Dan adverte que, mesmo identificando o problema exato, não há como repará-lo. Não existem peças sobressalentes disponíveis. Isso representa um perigo sério caso ocorra outro surto intenso. O abrigo não os protegeria. Ao saber da falha, Gustav sugere a Kim que se mudem para outro abrigo próximo, supostamente equipado com um laboratório funcional. Kim hesita, não quer partir, mas parece não haver alternativa. Após conversar com a cientista responsável, Gustav entra em contato com Johnny, que está a caminho do IAT e deve chegar ao ponto de encontro. É hora de se realocar. Johnny promete chegar dentro de alguns dias. Depois, Gustav visita sua filha. Ela está lendo silenciosamente quando ele chega e a convida para uma caminhada. Ao andarem pela floresta, Lia aproveita o sol e o ar puro. Gustav conta a história de como conheceu a mãe dela em uma pizzaria enquanto bebia cerveja com amigos. Ela vestia um vestido roxo brilhante. Lia confessa que frequentemente sonha com a mãe, imaginando-as juntas, rindo e dançando. No laboratório, Kim começa a embalar equipamentos e anotações para a mudança. Ao se aproximar de Vera, ela para e a encara por um instante em silêncio, como se fosse uma despedida não expressa. Na manhã seguinte, Kim isola o laboratório, caminha sozinha até a câmara de contenção. Vera observa impotente através de uma porta de vidro, enquanto Kim respira fundo e deliberadamente inala os esporos do fungo. Alarmes soam imediatamente por todo o abrigo. Todos têm apenas alguns minutos para evacuar antes que os esporos se espalhem. Kim escolheu se sacrificar pela ciência. Foi nobre, mas a decisão de evacuar sem um plano de extração foi um erro. Eles poderiam ter perdido todos os dados se algo desse errado.
Ela pretende registrar cada estágio da infecção em tempo real e enviar os dados para Vera. É o único caminho possível. Ela acredita que sua morte poderá conduzir à cura que o mundo precisa. A equipe se despede em silêncio. Com o coração pesado, recolhem o que conseguem carregar. Colocam máscaras de gás e deixam o abrigo para trás, sem saber se voltarão a ver quem algum dia. Do lado de fora, Dan analisa o ar em busca de esporos ou de intrusos. Quando se certifica de que não há ameaça imediata, todos baixam os escudos e seguem viagem. Após cruzarem parte da floresta, o grupo chega à beira da água e decide fazer uma breve pausa. Foi uma péssima ideia. Em território desconhecido e hostil, parar em área aberta sem cobertura é se tornar um alvo fácil. Eles analisam a região e posicionam os guardas usando a câmera do drone. Lia detecta um dispositivo inimigo disparando contra eles. O ataque repentino assusta e, no susto, ela deixa o drone cair na água. De imediato, tiros surgem de todas as direções, obrigando os guardas a revidar. No meio da confusão, os cientistas e Lia correm em direção ao IAT, que os aguarda na margem. Pelo caminho, arrastam Diane ferida e conseguem embarcar por pouco. Enquanto os outros cuidam do ferimento, Dan assume o leme e afasta o barco da costa. Ele consegue reestabelecer a conexão com o drone caído e o faz subir novamente, mas a perseguição é intensa demais para que consiga sozinho. Chama Lia para ajudá-la a pilotar o drone. Sobrevoando a floresta, encontra Gustav, mas Lia se depara com uma imagem devastadora. Ele está morto. Em choque, ela grita em desespero. Tomada pela dor e raiva, Lia agarra um rifle no conveste e dispara em direção à mata, tentando atingir os inimigos. Mais tarde, Vera afasta dali. O estado de Diane piora, exigindo atendimento imediato. Vera cuidadosamente remove a bala, costura o ferimento e aplica curativo. Durante a noite, Lia desabafa com Diane, revelando seus medos. Ela já perdeu a mãe e agora o pai também. Diane a consola e promete protegê-la, mas impõe uma condição: Lia precisa obedecer sem questionar. Enquanto isso, os agressores desconhecidos relatam tudo ao comandante, que ordena cautela e exige que Vera seja mantida viva, pois tem valor. Mesmo com a fuga no IAT, o inimigo tem um infiltrado a bordo, que fará tudo para levar Vera ao destino. No dia seguinte, com todos ocupados, Lia percebe que o vento aumenta, mas ninguém está no leme. Ao chamar por ajuda, um homem corre, assume o comando e pede auxílio para arriar as velas. Vera se apressa até o guincho, mas ele está travado. Dan sobe para puxar a corda manualmente, mas uma rajada repentina de vento a gira e arremessa na água. Sem hesitar, Lia lança uma boia e mergulha atrás dele, ajudando a se manter a fluto enquanto o IAT se afasta lentamente. A bordo, o capitão tenta manobrar, mas não consegue virar o barco. Vera sugere ligar os motores, mas ele se recusa. De repente, surge uma lancha em alta velocidade indo direto aos dois na água. Sem alternativas, Lia e o homem sobem. Ao olhar para trás, Lia vê o IAT desaparecer no horizonte e pergunta para onde vão, mas não obtém resposta. Desafiando ordens, Vera liga o motor decidida a alcançá-los. E aí, galera? Olha essa perseguição! Foram 3 dias só para sincronizar cada tiro, cada explosão e cada efeito de drone. Se você quer apoiar esse sofrimento de edição e continuar vendo histórias épicas, já clica em curtir e se inscreve agora! Dela e promete mostrar seu segredo, levando-a até sua casa. Ele revela cristais azuis desenvolvidos através de experimentos como solução contra a infecção fúngica. Funciona de verdade, oferece a Vera a chance de testar, mas ela prefere levar uma amostra ao laboratório portátil. Ele concorda, mas lamenta que o laboratório completo tenha sido destruído por um incêndio. Enquanto isso, Lia e Diane testemunham uma discussão entre 2 membros da comunidade. Um rapaz faltou à ronda para nadar, irritando a garota. A briga é interrompida quando Vera passa apressada em direção ao laboratório com o cristal. Para não atrapalhá-la, Lia e Dan decidem explorar o local. A análise revela a elevada concentração de uma substância que ataca o sistema imunológico do fungo. Vera compartilha os dados com Kim, que suspeita de efeitos adversos aos órgãos internos. Será necessária análise mais aprofundada, exigindo o laboratório fixo. A equipe precisa chegar com urgência ao K-76. Enquanto isso, Lia explora o território e avista um prédio próximo. Decide investigar. Dan percebe um barco na água e identifica 2 homens, os mesmos que os atacaram na floresta.
Ao se afastarem, ele encontra um pacote deixado para trás, corre até Diane e juntos abrem o objeto. Descobrem tratar-se de um drone militar, o mesmo que os atacou. A partir deste ponto, deveriam ter considerado a comunidade inteira inimiga e planejado fuga imediata. Confiar neles foi um erro fatal. Dan percebe que os moradores da ilha querem eliminá-los. Jean acalma e sugere reunir o grupo, pois precisarão fugir. Ela ficará para garantir a saída. Dentro do prédio, Lia encontra um homem amarrado. É Johnny, verdadeiro dono do iate. Aliviado por ser encontrado, promete ajudá-los a escapar. Infelizmente, os homens percebem que o drone desapareceu e começam a vasculhar a área. Após análise, Vera procura Ori para expor suas preocupações. Identifica metanfetamina no cristal. Embora forneça alívio momentâneo, efeitos colaterais destroem órgãos internos, significando que todos estão condenados, pelo fungo ou pela droga. Enquanto isso, Dan tenta buscar Vera, mas não consegue. Lia surge e tenta forçar a entrada, mas ele a impede, temendo mortes caso insistam. Vera revela descobertas, mas Ori ignora. Para ele, Vera sente inveja por não ter sido a primeira a descobrir a cura. Ele só quer que ela produza máximo dos cristais. Vera se recusa. Do lado de fora, Dan distrai Lia para que não veja o homem que matou seu pai. Antes que consiga afastá-la, são interceptados. Ori ordena que Vera, Lia e Dan sejam amarrados. Ele tem um plano. Se não produzirem a cura voluntariamente, forçará. Injeta dose massiva do fungo em um membro da comunidade. O homem morre quase instantaneamente e em minutos cogumelos brotam de seu rosto. O assistente de Ori infecta os prisioneiros soprando esporos no rosto de Vera e Dan. Lia é a próxima, mas uma bala atravessa o crânio da agressora. Jean, escondida, dá cobertura. O caos se instala, Lia liberta suas mãos e corre para ajudar Vera e Dan. Sob fogo cruzado, os três correm em direção ao iate, mas a sorte os abandona. Johnny é atingido e morre instantaneamente, escapando por pouco do pesadelo. Dan acelera com o grupo restante. Lia tenta se comunicar com Diane pelo rádio, mas ela se recusa a ser deixada para trás, lembrando da promessa de obediência. Momentos depois, um saqueador a encontra e mata. Mais tarde, a bordo do iate rumo ao refúgio K-76, Lia pilota drone à procura de Jean. Localiza-a sem vida. Dan interrompe Lia e assume controle do drone. Ele não acredita mais em cura ou salvação. Vera entra em contato com Kim, cujo estado se deteriora rapidamente. Com as últimas forças, Kim compartilha dado vital. O micélio não ataca seu corpo, mas o que está dentro dele. O fungo parece desesperado para expelir os esporos e escapar. Ela implora que Vera não desista da pesquisa e tente salvar a humanidade. A conversa esgota Kim, que silencia para sempre. Diante do desespero, Lia oferece palavras de ânimo. A última mensagem de Kim, somada à esperança de Lia, acende um estalo na mente de Vera. Ela finalmente encontra a solução. Precisam chegar ao laboratório para testar a teoria. Após muito tempo, alcançam o bunker. Ao chegarem à margem, avistam 2 barcos na água. Ori e seus homens os perseguem. Lia se oferece para distraí-los. Vera e Dan avançam até o laboratório, enfrentando dificuldades. Nos portões, vem enorme tranca de ferro que não deveria estar ali. Usando explosivos, abrem a entrada e acessam o interior. Lia maneja o drone para atrapalhar perseguidores. Desativa um dos barcos com pulso eletromagnético, mas o outro chega à costa. Lia corre para reunir grupo. Ori e comparsa desembarcam, mas o capanga, cansado, se volta contra Ori e o apunhala. Dentro do bunker, a cientista e o homem iniciam busca pelo laboratório. Lia tranca portas atrás deles, mas o agressor arrebenta a tranca. Vera percebe que o lugar não é bunker, mas museu com instalações e manequins. Para não serem pegos, se separam. Capanga quase captura Dan, mas é distraído pela garotinha. Dan descobre como acionar luz vermelha de emergência. Usando o brilho fraco, Lia improvisa lança com cabo de esfregão e faca. Enquanto isso, Vera encontra laboratório e informa plano. Desintoxicar corpo, limpando toxinas para que o fungo pare de enxergá-lo como ameaça. Com uma pequena dose de T-143, espera formar relação simbiótica com o fungo. Se conseguir, poderá salvar a humanidade.
Ao descer escadas, Dan encontra Capanga, mas arma inimiga fica sem balas. Homem foge, escondendo-se após lançar pequeno explosivo. Explosão sacode o local. Vera tenta contato, mas só silêncio. Ela vai atrás do bandido, encontra em quarto. Surpreenda com ataque com lança improvisada, fica atordoado. Lia congela, dando chance de sacar pistola e atirar. Sem esconderijo, cai morta. Homem encontra Vera e arrasta para fora. Só quer usar cura para produzir droga. Voz equa, Lia sobreviveu, ataca saqueador com drone e derruba. Ori, ainda respirando, finaliza ex-parceiro. Vera se coloca entre eles, não há mais luta. Dan surge vivo. Felizes por sobreviver, abraçam-se. Mais tarde, dois homens sentados em barco à deriva se perguntam o que fazer agora, encerrando Foz, filme de ficção científica e thriller de 2023. Fala, galera! Sobreviveu ao resumo completo? Lembre-se, tudo que você viu aqui exigiu dias de edição pesada para entregar essa experiência perfeita. Então, apoie nosso trabalho, clique em curtir, se inscreva e ative o sininho.